De volta com o Jornal da Record News, você vai ver que os pequenos negócios continuam na liderança da geração de empregos do país. De acordo com o Sebrae, em abril, 76% dos 180 mil postos de trabalho foram criados neste segmento. O setor de serviços registrou o maior aumento entre as áreas pesquisadas e respondeu por 6 em cada 10 novas oportunidades. A construção está em segundo lugar, com 25 mil postos de trabalho criados. As médias e grandes empresas criaram 83 mil vagas. Ainda sobre a geração de empregos, então, que são vagas importantes quando a gente olha para os pequenos negócios, o Jornal da Record News recebe André Espínola. Ele é gerente de gestão estratégica do Sebrae. André, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, boa noite, o prazer é meu. André, quando a gente olha para as novas vagas, ali eu vi um montante que é realmente algo que chama muito a atenção. 180 mil novas vagas, desse total 160 estavam voltadas para as micro e pequenas empresas e o setor de serviços chama a atenção nesse levantamento. Das 10 vagas criadas, 6 estavam ali. É algo sazonal que explica um levante dessa proporção ou, de fato, um caminho que já vem sendo percorrido? Não tem nada de sazonal. É um histórico já de grande tempo, de longo prazo, que o Brasil vem consolidando. A participação da pequena empresa no número de empregos e nas ocupações em geral, quando a gente olha para o microempreendedor individual, que bateu 15 milhões de registros aí no mês passado também, são números estrondosos e que mostram que, devido a algumas situações, como uma população empreendedora, um arcabouço jurídico adequado, com normas adequadas, super simples, microempreendedor individual, crédito, hoje uma legislação que permite uma terceirização e uma reformulação aí das relações empresariais. E aí entra muita pequena empresa nas cadeias de negócios mais modernas. Então, a gente tem um comportamento no Brasil já de muitos anos em que a pequena empresa protagoniza tanto em número de empresas quanto em número de ocupações. André, quando a gente fala também das micro e pequenas empresas, a gente também não tem como separar isso do setor de serviços, que a gente sabe que esse setor é muito importante para o nosso PIB, né? O que mais movimenta, que mais faz crescer o nosso PIB. A tendência é essa, que esse setor de serviços continue a movimentar a economia e fazer o nosso produto interno bruto crescer? Sim. A economia de serviços já tem alguns anos que ela protagoniza, e não é só no Brasil, é no mundo, principalmente por conta do aumento do poder aquisitivo da população, das necessidades da população, e mais principalmente ainda por causa da tecnologia, por causa da digitalização da economia. Então, a gente tem serviços hoje, a gente não pode olhar só como empresas que vão prestar serviço ao consumidor final, não. A gente tem uma servitização da economia como um todo, onde os serviços entram em todas as cadeias de valor e passam a gerar muito valor agregado para as cadeias tradicionais do comércio, da indústria e do próprio agronegócio. Então, vamos dividir os serviços aqui para a gente entender. Tem esses serviços do nosso dia a dia, a lavanderia, a educação, beleza estética, medicina e etc. E a gente tem os serviços que impregnam nas cadeias de valor no bom sentido. Eles entram como fornecedores e grande parte do valor que uma indústria, por exemplo, gera hoje, vem de serviços que estão nos seus elos, vem de serviços que estão embarcados. Por exemplo, que a gente tem um smartphone. O grande valor do smartphone não está no próprio telefone, mas no que ele tem ali dentro de assinaturas, de aplicativos, né, que são esses serviços digitais que eu estou me referindo. André, quando a gente olha para o peso e também da responsabilidade na hora de montar um negócio, quando olhamos para as micro e pequenas empresas, qual é o tamanho da proporção disso e também o impacto que tem no número positivo desse que nós mostramos aqui, essa preparação para começar esse negócio, tomar os passos que são corretos e também trazer os números positivos? Como qualquer área da vida, quanto mais bem preparado, quanto melhor preparado você está, mais chance você tem de ter sucesso, né? No empreendedorismo, na abertura de empresas, a gente tem aí uma variação ao longo dos últimos 20 anos do que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Os dois tipos de empreendedorismo estão sempre presentes
Mas, ora, quando a economia está melhor, o empreendedorismo por oportunidade ganha destaque. E aí, por oportunidade, é quando a pessoa vê uma coisa interessante, vê um nicho interessante, vê uma oportunidade para ela abrir um negócio, e ela faz isso sem uma urgência, ela faz isso com condições de preparo muito maior e, consequentemente, aumentando sua chance de sucesso. Já o empreendedorismo por necessidade é ruim, porque são pessoas que estão com uma urgência, elas precisam levantar uma grana, levantar um dinheiro, levar um sustento para casa, abre um negócio e, na grande maioria das vezes, sem preparo, espremidas por essa emergência, e as chances dessas pessoas terem sucesso diminuem muito. Então, a gente está num momento pós-pandemia, óbvio que a pandemia levou muita gente para a necessidade. A gente está, e a crise pré-pandemia, idem, a crise econômica pré-pandemia, idem. Então, o Brasil passou aí, a gente deixou uma curva de 2 para 1, para empreendedorismo por oportunidade versus necessidade, que era um excelente número. O empreendedorismo por necessidade superou o por oportunidade nos últimos anos, e agora essa curva está retomando o seu rumo correto. Então, assim, a organização, o preparo da pessoa, tanto da pessoa que vai empreender, né, da pessoa física, quanto do negócio em si, com um plano de negócios, com um canvas, com uma prospecção de mercado, com o entendimento de quem é o mercado daquele negócio que está sendo pensado, como é que ele vai agir, que tecnologias ele vai precisar, que sistemas ele vai precisar, se ele vai vender online, se ele vai vender presencial, se ele vai vender os dois, qual que é a presença digital que ele vai ter, qual é o time que ele vai ter com ele, se é com a família, você tem uma realidade que tem algumas complexidades, se você vai contratar pessoas, é uma outra realidade, com outras complexidades, enfim. O que eu posso dizer tranquilamente é que vida de empreendedor definitivamente não é fácil, é difícil, mas quanto mais preparo esse empreendedor tem, e mais chance de sucesso ele tem. E aí, quando ele abre a empresa, só para fechar, é muito importante que aquelas soft skills deles, aquelas habilidades deles sejam muito aguçadas, paciência, tolerância, perseverança, criatividade, porque é com isso que ele vai aí percorrer os desafios do dia a dia de uma empresa aberta, que é isso, né? O Brasil não é um país para amadores, é um país com muitas emoções, então o empreendedor sabe disso e ele precisa dessas habilidades aí para percorrer essa jornada. Agora, o Ministério do Desenvolvimento publicou aí novas diretrizes de um programa nacional de apoio a esses microempreendedores na hora de negociar as dívidas, juros menores também para inadimplentes. De que forma esse programa pode ajudar quem empreende no Brasil? Primeiro, a gente tem que ver, assim, tem muita gente devendo e no caso dos empresários, dos empreendedores, tem uma máxima que a gente fala muito e que muita gente desobedece, que é você não juntar as finanças pessoais com as finanças da empresa, você não confunde. Infelizmente, milhões de empreendedores misturam as duas contas. Então, a dívida da pessoa física se mistura com a dívida da jurídica. Então, sempre que se tem um alívio para você equacionar essas dívidas, seja dívidas tributárias como um refis, seja essas dívidas comerciais com fornecedores, né? É importante, descontos, isso facilita muito, isso dá um fôlego, mas há que se considerar se a empresa tem a capacidade de pagar mesmo com esse desconto. Então, o que a gente fala sempre para o empreendedor é que ele provisione, que ele veja uma linha do tempo de um possível parcelamento, analise os descontos, desconto sempre é interessante, né? Sempre é bom, mas que ele avalie a condição dele de pagamento do que ele pactuar. E como política pública de governo, é sempre muito importante, porque o Brasil é um país em que os juros são escorchantes e as multas são pesadas, e a gente tem uma grande agilidade aqui para que os nomes das pessoas físicas sejam inscritos nos cadastros restritivos. Na medida em que esses nomes são inscritos nesses cadastros, a pessoa perde o crédito na praça. Fica mais difícil conseguir comprar nos atacadistas, distribuidores, obter parcelamentos. Fica impossível conseguir algum apoio bancário, algum apoio creditício bancário. Então, é um ciclo vicioso que detona a empresa como um todo. Mas aí, a história do remédio poder virar um veneno. Não adianta ele pegar o desconto e
construir e negociar parcelas que ele também não vai conseguir pagar. Então, essa dica, essa orientação para análise precisa ser feita de uma forma muito, muito, muito especializada. André, quando a gente olha para essa linha do tempo, no período do momento anterior, àquela fase mais delicada da pandemia, esses números, é possível já fazer uma comparação com os últimos levantamentos que são realizados? Já é possível fazer uma equiparação em relação às vagas que foram abertas? Esse número, ele já chega num patamar que era parecido ou, de fato, as negociações e também os subsídios oferecidos pelo governo vêm como uma tentativa para fomentar essa abertura de negócios? Na verdade, o Brasil já bateu, pós-pandemia, o Brasil bateu o recorde de carteiras assinadas. 43 milhões de carteiras assinadas, se não me engano. Então, em termos do volume, do estoque de empregos formais, o Brasil já superou o momento da pandemia. O que ainda não superou foi nos salários médios, na evolução salarial. Isso tem acontecido, mas mais paulatinamente. Eu vou iluminar para vocês aqui um dado que é interessante também. No primeiro trimestre, quando a gente está falando aqui dos empregos, do CAGED, a gente está falando do quadrimestre, mas no primeiro trimestre desse ano, o Brasil bateu o recorde de aberturas de microempresas e empresas de pequeno porte. São aquelas empresas que faturam entre 80 mil e 4 milhões e 800, né? A gente exclui aí o grande montante de microempreendedores individuais. Então, em 3 meses, o Brasil abriu 214 mil microempresas e empresas de pequeno porte. Esse é um recorde para esse trimestre na história. Então, a gente está com alguns recordes interessantes. A gente atingiu o patamar de 15 milhões de MEIs. O MEI é um misto de ocupação e empreendedorismo, porque muitos deles não têm aquela vertente do empreendedorismo, da assunção de um risco, da vontade de crescer e se transformar num negócio maior, de usar um pouco dessa criatividade de organização empresarial. Eles são atividades menos elaboradas e a pessoa acessa ao se registrar como MEI e ela ganha condições aí de coberturas previdenciárias, auxílio maternidade, auxílio doença e tal, e alguns outros benefícios creditícios em banco, etc. Mas a gente bateu 15 milhões de microempreendedores individuais, o recorde para um trimestre de abertura de microempresas e empresas de pequeno porte, e esses números sempre muito satisfatórios da empregabilidade que a pequena empresa tem. Então, é um momento especial da economia brasileira em se tratando de empreendedorismo. André, só para a gente fechar, então, quem hoje está pensando aí em abrir um pequeno negócio, quais são as orientações necessárias mais importantes de começo que você pode dar? Eu dou sempre uma primeira orientação mais intangível, que é o seguinte: a pessoa tem que tentar olhar para uma coisa que ela goste, que ela tenha prazer e que ela tenha uma dedicação maior por esse prazer que ela vai ter. A partir daí, ela tem que procurar se organizar a ideia dela, organizar o que ela tem na cabeça. E ao organizar isso, é o que ela pretende. E aí, hoje você tem, até alguns anos atrás, a gente falava muito em planos de negócio, hoje a gente tem uma figura que é o Canvas, que é um plano de negócio simplificado, visual, assim, que você coloca na parede, em que você começa a entender qual é o seu mercado, quem são os seus fornecedores, parceiros, que tipo de pessoas que você vai ter trabalhando com você, o que você vai vender, como é que você vai se relacionar com o cliente. Isso tudo muito resumido. Então, você tem uma visão da sua ideia. Depois, você tem que entender o mercado. Não adianta você ter uma ideia maravilhosa e ser uma coisa que você ama se não tem mercado. Isso é um mercado muitíssimo saturado, com muitas barreiras à entrada. Isso vai te dificultar muito. Então, você precisa entender o mercado e entender o que vai te diferenciar nesse mercado. Nessa questão da diferenciação hoje, com tanta empresa, com tanta possibilidade, com tanta coisa online, a gente frisa muito que o foco no cliente, entregar um valor bem definido para esse cliente, resolver problemas e gerar conveniências para esses clientes, isso é que é fundamental. Isso vale muito mais do que preço. Tendo isso claro, você parte aí sim para organizar o negócio. Aí você pode olhar para um plano de negócio e dar uma robustecida nessa ideia, e aí você parte para operacionalização, que vai muito além de você fazer registro, CNPJ, etc. Você tem que entender, a partir de tudo isso que você deve ter feito, você entende que tipo de equipamento você vai ter, como é que é o imóvel que você vai ter, que tipo de serviços e tecnologia você vai usar, sisteminhas, pessoas que vão trabalhar com você, né, as formas de pagamento que você vai oferecer, tipo de estoque que você vai ter,
como que você vai negociar, como é que vai ser o seu giro, quais são as condições de pagamento que você vai oferecer. Enfim, se vai ser online, presencial, só presencial, os dois. Como é que vai ser a sua presença digital. Então, assim, você parte para construir isso. Então, eu estou falando desde o registro no CNPJ até o imóvel, o negócio você vai abrir, levantar a porta, sua marca, seu nome, sua presença nas redes sociais, seu estoque, seu relacionamento com fornecedores, enfim, esse é o caminho, essa é a jornada mais indicada, mais preparada. E aí eu vou frisar muito o meu início da recomendação aqui, que é a parte mais intangível, da emoção, do amor, do que você tem pelo que você vai fazer. E também vou frisar muito isso, não venda um produto ou um serviço, venda a resolução de um problema, venda o valor para alguém, venda uma conveniência para alguém. Dê esse caráter para o seu negócio, que sua chance de sucesso vai aumentar bastante. André, foi um prazer recebê-lo aqui. As falas foram muito esclarecedoras. Para quem está tentando se encontrar no meio desse processo todo, já ajudou e muito. Mais uma vez, muito obrigado por achar um espaço na agenda e vir conversar com a gente. Valeu, eu que agradeço. Boa noite a todos. Até.